Gente, vamos falar de um assunto bem legal agora? Bem interessante mesmo. Pessoal, envelhecer é uma condição humana. Antigamente, uma pessoa anciã era respeitada por toda a comunidade na qual vivia. Em todos os lugares do mundo acontecia o mesmo. Porém, o que se percebe hoje é a perda dessa valorização da pessoa mais velha, sabedora dos princípios humanos e o guia de conduta da sociedade, não deixa de ser. Casos como maus tratos, isolamento, violência, negligência, discriminação e abuso, tanto psicológico e físico, tem grandes registros hoje em dia contra essa pessoa idosa. Na maioria das vezes, registrado até no silêncio do contexto privado, ou seja, dentro de casa, vítima aí da própria família, ou então em instituições de acolhimento. Veja este vídeo de um flagrante de maus tratos dentro de um asilo no Rio Grande do Sul. Você está acompanhando imagens, essa câmera é interna. Tá aí uma rotina, atenção, a pessoa idosa sentada de vermelho. Olha só, gente, que crueldade. A pessoa sofrendo violência física no local onde ela deveria ser protegida, acolhida com segurança. Olha só, gente. Imagens fortes isso aí, viu? Como que uma pessoa dessa vai conseguir se defender? É muita crueldade. Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, data instituída em 2006 pela ONU, Organizações das Nações Unidas, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Quem está aqui conosco para falar mais sobre este assunto é a Rosane Magali Martins, gerontóloga e presidente do Instituto Ame Suas Rugas. Oi, Rosane. Oi, Inês. Tudo bem? Bom? Prazer, seja bem-vinda. Igualmente. Obrigada. Assunto importante, né? É. Tão bom se discutir, né? E até eu me emociono porque é tão grave esse tipo de situação que eu não consigo ver esse vídeo diversas vezes. Ela está realmente emocionada. Porque essa pessoa que está lá para ser cuidada está sendo violentada. E isso acontece em 30%. 30% das pessoas idosas do Brasil, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas idosas hoje no Brasil, são ou foram vítimas de violência. Isso é um dado, assim, estatístico que a gente tem nacionalmente. E a maioria delas sofre calada. Não tem como se defender, tem medo, né? Por isso que existe também o Instituto Ame Suas Rugas. Eu gostaria que você falasse mais sobre este instituto. O nosso instituto ele tem a função primordial é levar conhecimento às pessoas. Então, quem está envelhecendo, como é que você vai envelhecer bem, como é que você vai envelhecer melhor, quais são as estratégias que tu tens que mudar no teu cotidiano para ter longevidade. Não adianta tu chegar aos 80, 90 anos com a qualidade de vida péssima, ou sendo colocado em qualquer asilo, sendo vítima de abandono. Então, a gente ensina as pessoas que são envelhecentes. A gente diz que envelhecente é aquela pessoa que está em processo de envelhecimento, e a gente estima que depois dos 40 todos nós estamos. Há uma categoria de pré-velho que a gente diz, né? Depois dos 40 é pré-velho. Pré-velho, porque você está envelhecendo, o cabelo está ficando branco, você está ficando calvo. O corpo já não responde como deveria. Assim, já há um declínio em algumas funções vitais, pequeno, mas vai havendo perdas. E a pessoa começa a resistir e não fazer coisas que ela deve fazer, que é consultar a geriatra, de fazer atividade física, de mudar a alimentação, mudar hábitos, mudar a relação familiar. Porque esse tipo de violência da pessoa idosa, ela acontece onde? Em lares desestruturados, em lares muito pobres, onde o pai e a mãe tiveram muita dificuldade para criar aqueles filhos, não deram, proveram o filho de comida, mas não de amor. Então, lá no fim da vida, aquele filho às vezes dá a comida para o pai como ele recebeu e não dá o amor, o carinho, o respeito. Então, são relações muito graves, muito sérias, que a gente tem que refletir, porque daqui a pouco eu estarei numa condição assim, tomara que não. Você vai ter uma mãe ou uma avó idosa, passando por uma situação, colocando no lugar para ser cuidado e acabando. Olha, é bom a gente lembrar que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Ou seja, vai haver até um aumento do número de idosos. Olha, gente, no Brasil hoje são cerca de 8,3% de idosos. Em 2000... Nós somos mais já. Já mais? No censo de 2010 já indica que a gente está próximo dos 11% da população idosa. Eu li que em 2025 serão 14%. A gente estima, porque assim, o Brasil ele
está no envelhecimento vertiginoso, por conta de melhoras na qualidade pública, de saúde, nas condições sanitárias, as pessoas estão vivendo mais tempo. E a comunidade não está se preparando para isso. Então, a gente não tem instituições de longa permanência suficientes para abrigar o número de idosos, a gente não tem centros de convivência, a gente não tem rede de proteção. No Brasil, por exemplo, se uma pessoa que foi vítima de idoso, de violência, você vai ligar para onde? Não, e o medo desse idoso, né? Assim como existe a lei que ampara as mulheres vítimas de maus tratos, não existe casas para acolhimento tanto delas quanto do idoso. Então, por exemplo, uma família está agredindo o idoso. O Ministério Público faz uma intervenção, vai processar, né, criminalmente aquela família por maus tratos, né? E vai levar esse idoso para onde? Para onde? Para onde? Então, por isso que não há denúncia, porque não temos a rede de proteção. Então, não adianta a gente só falar, está tendo violência, a gente tem que conter. Temos que conter, sensibilizar as famílias, mas temos que ter uma rede de proteção efetiva para que o idoso que está sendo vítima de violência interna na sua casa ou na casa asilar, ou ele tem uma casa de acolhimento, tem que ter pelo menos provisório até que a gente tire aquele idoso da situação de risco, procuremos outras pessoas da família que possam acolhê-lo, vemos as estratégias, se ele tem previdência ou não tem, se ele tem quem possa ajudar, acionar um advogado, enfim. Agora, Rosane, para a pessoa que está flagrando uma pessoa que está sendo vítima de maus tratos, para onde ela deve ligar, para onde ela deve se dirigir, o que ela deve fazer para denunciar? Isso é muito pertinente a tua pergunta, porque é o seguinte, às vezes a gente vê situações no trânsito, no coletivo urbano, que o idoso está em pé e o adolescente está sentado na vaga dele, ou na fila enfim. Você tem que denunciar. Disque 100. Disque 100 é assim, o Disque 100 é direitos humanos. Então, nós entendemos que enquanto não tiver uma rede específica, Disque 100 vai lá para Brasília, para a central, e essa central encaminha para os estados. Então, ou se a cidade tiver Ministério Público atuante, o Ministério Público intervenha, ou o Conselho do Idoso que esteja instalado, ou a delegacia, a gente sempre recomenda que a denúncia possa ser feita também na Delegacia das Mulheres, porque de mulheres, de crianças e do idoso, então também pode ser feito na delegacia. Bom, lugares tem para denunciar. E o vizinho é importante. Algumas cenas de violência que a gente, né, foi noticiado na mídia e deu uma repercussão, foi porque às vezes um voyeur, alguém está fazendo uma filmagem, né, e vê uma agressão, uma cena de agressão e já liga para alguém, para o bombeiro, liga para alguém, mas tem que intervir. Não podemos fazer silêncio nessa hora. Cometer o crime da omissão. É o crime da omissão porque também é crime. Rosane, vamos sortear, vamos presentear nossos telespectadores. Não só de coisas ruins, né? Vamos falar de coisa boa também. Olha, gente, ela tá dando um presente pra gente. Explica pra gente o que são esses presentes, pessoal de casa. Pois não, aqui é um livro Ame Todas as Suas Idades. É um livro que tem dicas, informações importantes de gerontólogos e geriatras que escreveram para esse livro. Então, ele é uma coletânea de artigos de 6 países da América Latina. Então, a gente tem médico cubano, psicólogo, de todos os lugares. Um livro muito legal, foi lançado agora em novembro. E esse é um DVD? Esse, assim, é um audiobook. Audiobook? É bem legal porque a gente pensa assim, a pessoa que está envelhecendo, muitas vezes, ou a pessoa idosa, ela ou tem pouca visão, ou muitas vezes não é alfabetizada. Então, é uma forma dela ter acesso ao conteúdo do livro. Ela pega esse audiobook aqui, põe no seu aparelhinho de som de casa ou do carro e ela vai ver as informações. Que legal. Ó, pessoal, tá a fim de ganhar? Muito legal esse presente da Rosane, obra dela também, da Sueli, né? Eu e a Suleika fomos as coordenadoras. Desculpa, coordenadoras desse projeto, desse trabalho maravilhoso. Para você concorrer, então, a este presente do Revista da Rosane, ligue agora mesmo para 8401-0516, opção 1. Opção 1 do nosso portal de voz, tá? Deixa lá seu nome, seu telefone, sua cidade. Amanhã tem sorteio deste presente pra você. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vou convidar mais vezes, com certeza, a vir no nosso programa, porque esse assunto não é só porque é o Dia Mundial de Violência contra o Idoso. A gente tem que falar sobre isso todos os dias. Conscientizar todo mundo, a população. Obrigada, viu?